Olá, olá, gente querida, gente amiga, aqui do Farol Brasil, eu sou Mauro Lopes, uma edição especial, você está vendo, não tem a marca do Manhã Brasil, não é cultura brasileira, é uma edição especial do Farol Brasil para falar desta retumbante notícia. Imagino que você já esteja sabendo, se não está, fica sabendo agora. Acabou a greve de fome de Glauber Braga 9 dias depois de seu início, numa retumbante vitória de Glauber, da esquerda brasileira, contra Hugo Mota, contra o Centrão e contra aqueles e aquelas que desejam expulsar a esquerda radical do cenário da política institucional brasileira. Estou gravando esse vídeo agora, final da tarde desta quinta-feira, dia 17. O acordo foi anunciado por volta de 4 horas da tarde. E hoje houve um evento importante, bastante importante, que foi a live. Se você não assistiu, vou mostrar alguns trechinhos aqui. Uma live de comunicadores e comunicadoras da esquerda brasileira, alguns até progressistas também, mas desta frente, que é a frente entre a esquerda e os progressistas, que formou-se ao redor da defesa do mandato de Glauber e de uma democracia burguesa minimamente mais alargada. Olha, é o seguinte: um deputado sozinho, com uma decisão que surgiu no bojo daquela reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, incrível, mas esse é o nome do conselho, que surgiu no bojo daquela canalice toda, né, daquela coisa horrorosa que foi a reunião do conselho. Então, um deputado nasceu no peito desse deputado, nem a companheira dele, nem a Sâmia estava sabendo, a decisão de se lançar na greve de fome. Pode ter parecido a muitos, e pareceu, uma imprudência, uma temeridade, um risco. Teve gente que falou até em irresponsabilidade, pois este deputado, sozinho, mas depois veio. Aí começou, a partir da sua decisão solitária, começou a construir mobilização ao redor da defesa do seu mandato, mas, como eu disse hoje na live, mais do que na defesa do mandato pessoal de Glauber Braga, na defesa do direito à existência da esquerda radical no cenário político e institucional brasileiro. E ele venceu. Incrível, né? Desmoronou hoje todo esse discurso de que existe uma correlação de forças que inviabiliza qualquer coisa. Não, não é assim. É claro, ele não venceu sozinho. O que a gente assistiu ao longo desses 9 dias foi a construção desta frente da esquerda e de segmentos progressistas e o início de um processo de mobilização absolutamente inesperado. Pareceu brotar da terra. Uma mobilização muito grande e que acabou tendo como momento culminante esta live de comunicadores e comunicadoras da esquerda. Momento culminante porque foi um momento exatamente que precedeu o recuo de Hugo Mota. Mas não foi o momento culminante do ponto de vista da mobilização. A gente assistiu esses dias, né? A quantidade de pessoas que foram lá, estudantes, sindicatos, movimentos sociais que foram lá no plenário 5 do corredor das comissões da Câmara de Deputados, mas que se espalharam pelo país. Você viu nas redes? Nós mostramos aqui no Farol Brasil. Dezenas e dezenas de vídeos de pessoas nas ruas, de movimentos reunidos em praça pública, em auditórios. Mobilização, palavra-chave. Mobilização e organização, palavras-chave. Mas também o plenário 5 do corredor da comissão da Câmara dos Deputados
tornou-se um centro político do país. Centro político do país. Uma romaria de deputados, deputadas, movimentos, sindicatos, líderes, intelectuais, ministros de Estado. Hoje, inclusive, no momento do fim da greve, estavam lá com Glauber e Sâmia e todos aqueles ativistas do PSOL que sustentaram a greve de fome esses dias, né, sustentaram do ponto de vista, inclusive, operacional, né, de garantir a recepção das pessoas, garantir um bom ambiente para o Glauber, garantir assistência médica, tudo isso, mas estavam lá hoje, por exemplo, as ministras Esther Dweck e Aniele Franco. Foram, no total, 8 ministros de Estado que passaram por lá. Inimaginável isto antes da decisão de Glauber de partir para a greve de fome, que durou 9 dias. A greve de fome acabou a partir deste tweet do Hugo Mota, que saiu, vocês estão vendo ali, 4h15 da tarde. O acordo para que este texto fosse produzido aconteceu coisa de meia hora, 45 minutos antes do texto ser publicado. Eu vou ler. Em diálogo com a deputada Sâmia Bonfim, a companheira de Glauber, ou de quem Glauber é companheiro, e o líder do PT, Lindbergh Farias, que teve um papel importante nas negociações, registre-se, avançamos para o fim da greve de fome do deputado Glauber Braga. Garanto que, após a deliberação da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar. Após esse período, as deputadas e os deputados poderão soberanamente decidir sobre o processo. Parece pouco, né? Mas é o desmonte da ofensiva. É o desmonte da ofensiva. Não há quem acredite neste momento que ao final deste prazo o processo será mantido. Deixa eu explicar. Houve recurso da defesa de Glauber Braga à decisão do Conselho de Ética. Com isto, a decisão foi para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça pode acolher o recurso, e aí volta para o Conselho de Ética, ou não acolher o recurso, e aí irá para a mesa do Senado, presidida por Mota, que aí decide sobre o envio ou não, e quando, para o plenário. O que ele está dizendo é que, se a Comissão de Constituição e Justiça não acolher o recurso, ele vai receber, mas pelo menos 60 dias não envia. Tá? É um torpedo no casco dessa embarcação do Centrão com a direita, né, que tinha como objetivo a destruição do mandato de Hugo Mota. Se voltar para a comissão, para o Conselho de Ética, importante dizer também, o Conselho de Ética não terá mais a mesma composição que tinha no momento em que foi tomada a decisão de cassar o mandato de Glauber. Tá nesse momento, agora semana que vem, daqui a 10 dias no máximo, trocam-se os membros todos do Conselho de Ética. Então, vai ser outro presidente, vai ser outro relator para o caso. Então, há também possibilidade do assunto morrer na volta, no retorno ao Conselho de Ética. Ou seja, a ofensiva, a blitzkrieg contra o mandato de Glauber Braga foi desmontada. Foi desmontada a partir de hoje. Então, vitória importantíssima, uma vitória de fato muito importante que deve ser comemorada, celebrada por todos, todas nós. Então, a vitória dele, vitória de Sâmia, vitória de Fernanda, vitória dos parlamentares, vitória dos movimentos sociais, dos intelectuais, parlamentares de outros partidos, até de ministros de Estado do governo Lula. Hoje houve esta live, então, que antecedeu o acordo. A live começou às 12, ao meio-dia, foi até às 14, um pouquinho depois das 14 horas, e aí, por volta de 4 horas, então,
foi fechado o acordo e vocês viram lá o tweet do Hugo Mota às 4h15 foi ao ar, tá? Participou muita gente, nós estávamos ali em peso, essa turma do Farol Brasil estava lá em peso, estava o Jones, estava eu, estava o Chavoso, que é também aqui, né, irmão, ele é para além do Farol Brasil, mas tá aqui com a gente sempre, estava lá o Gaiofato, né, que tem seu próprio canal, mas é da casa também, né, assim como o Leandro Fortes, foi uma presença muito importante. Nós transmitimos aqui, então se você quiser, pode assistir a qualquer momento aqui no Farol Brasil a live inteira, integral, a live toda que a gente transmitiu ao vivo, teve uma repercussão grande, não fomos só nós que transmitimos, houve também transmissão por outros canais, tá? Deixa eu mostrar aqui quem é que estava nesse encontro, nessa super live de solidariedade, apoio e a Glauber Braga, que antecedeu o recuo de Hugo Mota. Vamos ver. Queria agradecer todos eles. Por sinal, está aqui, né? O Guilherme Prado, que também é da casa, né? Guilherme Prado, que é do PSOL, uma importante liderança do PSOL, do movimento Vozes Livres, lá de Santos, e que tem o programa também aqui no Farol Brasil. Vamos lá, deixa ele ler quem é que teve lá na live. Aqui nominalmente, desde o Chico Alves, Heloísa Vilela, Amília Lacombe, Saulo Pinheiro, Fernanda Melchiona, nossa deputada, Ronaldo e Felipe do Futeboteco, Mauro Lopes, Jones Manuel, Esquerdo Gata, Anderson do Faixa Livre, a Bia Barbosa, Carol Sardá, Gaio Fato, Marco Bezé, Leandro Fortes, Thiago Ávila, Letícia Chagas, Denilson Cadete e o Davi Decache, né? São as pessoas que vão estar aí conosco hoje e que vão estar fazendo falas preciosas de defesa do mandato do Glauber. Tá aí, vamos à frente, olha, a Mili, o Eduardo, tá aqui, deixa eu ir à frente. A Sâmia falou. Reação a um provocador contumaz que pela 7ª vez foi atrás do Glauber para atrapalhá-lo no seu ambiente de trabalho e que dessa vez ofendeu e desrespeitou profundamente a sua mãe, que veio a falecer poucos dias depois. Além de nunca ninguém ter sido caçado por isso, fato é que casos muito mais graves nem sequer chegaram a ser julgadas, apreciadas aqui na Câmara. A Sâmia estava ali ainda muito tensa, né? Claro, tá? Logo depois da Sâmia entrei eu. Tava com outra camisa, tô de camisa florida também. Tava de camisa florida porque disse isso na abertura. É uma sensação paradoxal, né? De grande alegria de estar participando dessa luta e de angústia pela situação do Glauber, no 9º dia da greve de fome. Agora estou de novo de camisa florida, mas agora é só alegria, né? A angústia passou. Colocando sua vida em risco, né, em defesa do seu mandato. Aí fala um pouco mais. Afirmação. Aí logo depois veio o Jones. De um programa socialista, de um programa em defesa da classe trabalhadora, um programa tanto do ponto de vista defensivo, defender os nossos direitos, como também ofensivo. E por último, a terceira dimensão, que é incontornável a gente não falar, o Glauber é hoje o principal símbolo de enfrentamento ao Arthur Lira e ao orçamento secreto. Tá aí. Assiste. Algumas considerações, então, de conteúdo, né? Que eu falei, o Jones, vocês viram falando, né? E o Jones falando. E interessante essa questão que o Jones fala, do Glauber ser a grande referência de combate ao Lira e ao orçamento secreto. Acho, inclusive, que ao longo da greve, foi até para além disso, o Glauber se tornou, olha que interessante, o Glauber se tornou a grande referência do PSOL, deslocando a maioria, o partido controlado pelo Guilherme Boulos, inclusive, né, teve um ótimo comportamento lá no Conselho de Constituição e Justiça, mas o fato é que a face visível do PSOL deixou esta face do PSOL conciliadora, né, essa face mais neoliberal, essa fração mais neoliberal do PSOL, para ser a face da fração mais combativa, que é minoritária, não é tão minoritária assim, mas que é minoritária,
né, o Glauber assumiu a face pública do PSOL para a opinião pública e no processo da greve de fome, muito além das fronteiras tradicionais alcançadas pelo PSOL ou mesmo pela esquerda brasileira. Essa é uma característica, né, que eu chamei a atenção lá do sucesso da greve de fome do Glauber, né? Ultrapassou, foi muito além da bolha. A Fernanda Melchiona esteve com a gente na quarta-feira, no Manhã Brasil, e ela observou a mídia liberal, que nunca deu muita bola para o Glauber, cobriu bem a greve de fome dele. A mídia progressista, que tantas vezes combate o Glauber, também cobriu com destaque a greve de fome. Nós, então, nem se fala, evidentemente. E a coisa se espalhou, né? A coisa se espalhou para muito além da bolha da política. Muito importante, então, este papel, essa centralidade que a figura do Glauber ocupou a partir da greve de fome. E importante, né? Um outro aspecto é que Glauber mostrou com esta ação, Glauber e todas as forças de esquerda que o apoiaram, e todo esse movimento que se fez ao redor dele, de que é possível confrontar o todo-poderoso Lira, é possível confrontar o todo-poderoso Centrão e vencer. Nós não vamos vencer todas, claro, vai ter muita derrota, mas se não luta, já perdeu. Se luta, tem chance de vencer, e desta vez vencemos. Glauber venceu e com ele a esquerda brasileira venceu, obrigando-os a um recuo inimaginável até antes do início da greve de fome. É uma tentativa, como eu disse, de deslocar a esquerda radical para fora do cenário político institucional brasileiro. É óbvio. E essa ofensiva contra o Glauber na Câmara dos Deputados acontece contra o Renato Freitas numa Assembleia Legislativa do Paraná, e acabou de acontecer contra a vereadora Bruna Biondi, do PSOL, do mesmo grupo do PSOL, da esquerda do PSOL também, como o Glauber, lá em São Caetano do Sul. E foi muito legal, ela vai estar no Farol Brasil, no Manhã Brasil, desculpa, na semana que vem. Eu gravei um vídeo com ela vai aparecer aí na coletiva que o Glauber deu logo depois do fim da greve de fome. Gravei um vídeo que mostro na terça-feira e na quarta ela vem ao vivo. Também uma mobilização muito grande, sobretudo das mulheres em São Caetano do Sul, que levaram ao arquivamento do processo de cassação dela. É possível derrotá-los. É possível derrotá-los. Esta é a lição, né, de um Glauber um tanto combalido, né? Essas fotos aí são ao longo, não são de hoje, né? Essas fotos eu fiz 3 dias atrás, né? Ele já ao quebrado, né? 9 dias de greve de fome, não é bolinho frito não, tá? Mas muito assertivo, né? Muito assertivo. A gente vê vou mostrar aqui o vídeo, a gente vê pelas imagens dele. Inclusive ele participou da live, tá? Tem um trechinho ali de presença dele durante a live. Mas mais significativo que isto é a coletiva ao final. Eu vou mostrar aqui. Vamos ver juntos. Não estamos suspendendo o conjunto das nossas lutas. A suspensão da greve de fome vem a partir de uma mensagem que demonstrou, através de toda essa solidariedade, um recuo, uma sinalização importante contra a perseguição que aqui se estava operando. Eu não preciso mais falar do que aconteceu aqui, do que estava acontecendo aqui. Porque vocês tornaram possível que as pessoas soubessem o que estava aqui acontecendo. Meu muitíssimo obrigado a todo mundo que fez com que esse momento fosse possível. A luta contra a injustiça, ela também não vai parar. E ela não vai ser suspensa. Queria agradecer a todo mundo que convocou um ato no Rio de Janeiro no próximo dia 24. Vou dar uma pausa aqui só para mostrar, tá? Então vocês estão vendo o Glauber, né? Ali de camiseta branca.
esta mulher que está com tem o Glauber Fica amarelo no peito dela e camisa azul, é a Bruna Biondi, a vereadora lá de São Caetano do Sul. Ao lado do Glauber tem um celular na frente, mas daqui a pouco dá para ver, tá? A Sâmia, e um pouquinho mais atrás dele, ali em linha com a Bruna Biondi, estão as ministras Aniele Franco e Esther Dweck, que foram lá hoje. Atrás dele, do outro lado, está a Thalíria Petroni, que é a líder do PSOL na Câmara. Vamos lá. Eu vou estar num momento agora de transição e de recuperação em relação ao que eu posso ingerir. Já estou sendo orientado nesse sentido, assim que sair daqui, mas espero ter a oportunidade de recuperar, estar lá no dia 24 e continuando com as outras mobilizações que vão ser realizadas a partir de agora. Muito obrigado a quem fez de tudo para que essa injustiça não se concretizasse. Nós... Obrigado a você pela tua luta, Glauber. É a luta de todos nós. Obrigado a vocês por tudo, todo mundo que está aqui, mas também quem não está aqui e que se mobilizou de uma maneira que nos tocou profundamente, que nos emocionou diversas vezes. Nós não vamos ter como agradecer a isso, a não ser continuando com o mesmo trabalho e com a mesma luta que vocês respaldaram durante esses 9 dias. No 10º dia, eu não vou estar em greve de fome, mas nós vamos continuar tocando tudo aquilo que levou à tentativa de injustiça, mas que não se operou por conta da mobilização de vocês. Muito obrigado. Legal, né? Então, vocês viram o que o Glauber falou? É possível constituir uma frente, portanto, e ter apoios, mas sem fazer concessão. O apoio que Lindbergh deu, o apoio que parlamentares, inclusive fora do arco da esquerda e até do arco progressista deram, não implicou que Glauber e as forças que o apoiam e as forças da esquerda radical que dão sustentação ao seu mandato recuassem de qualquer posição. Glauber continua denunciando o Arthur Lira. Entendeu? A diferença da concepção política, da concepção da ação política de Glauber versus uma concepção política que propõe frentes que implicam rebaixamento total do programa político. É importante. Muito grato, apoio de todo mundo, estamos juntos, vamos junto, mas a luta vai continuar. A luta vai continuar, tanto que o ato convocado no Rio de Janeiro para a semana que vem, para o dia 24, está mantido. Legal. Glauber saiu daí e foi, não sei se ainda está, agora eu estou falando com vocês já pouco depois das 7 da noite, para um hospital por recomendação médica. Ele está bem, está super bem. Mas os médicos pediram para ele dar uma passada pelo hospital para dar uma geral, né, para ver se de fato está bem, com um exame mais detalhado. Acho que não vai ter problema nenhum. Ele sai de lá e vai retomando a vida em 2 dias, tá super normal de novo, tá bom? Então é isso aí. Quero dizer que cada pessoa aqui da audiência, os membros, membras, assinantes, apoiadores, ativistas que se reúnem ao redor do Manhã Brasil, do Cultura Brasileira, dos programas do Jones, dos outros programas todos, enfim, do Farol Brasil, são cúmplices, sócios, parceiros nesta vitória de Glauber. Porque sim, nós nos mobilizamos para defender o mandato de Glauber Braga e o direito da esquerda radical participar da vida pública, da vida
político-institucional do país. Valeu. Parabéns para todo mundo, então. Eu volto terça-feira no Manhã Brasil. Tchau.